Olá, meu nome é Maria Lídia Rezende Fernandes. Hoje é o terceiro estudo de uma série de 7 estudos, com o título de Encontrando Tesouros. Se você ainda não encontrou o primeiro e o segundo tesouro, eu aconselho você a visitar o meu YouTube, o canal do YouTube, e lá você vai encontrar o primeiro e o segundo tesouro. Será muito bom porque é uma sequência desse estudo. E hoje nós vamos ver o terceiro. Eu há 29 anos eu ministro aula para novos convertidos. Então, uma das perguntas que eles fazem é: onde que está registrado que Jesus recebeu esse nome? Então nós vamos ver lá em Mateus capítulo 1, verso 1, está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para dizer aqui da humanidade de Jesus. Ele não é filho de Davi, ele é da raiz de Davi, ele é filho de Deus. Então aqui está falando sobre a humanidade de Jesus. E lá em Mateus 1, 21, diz o seguinte: o anjo disse a Maria: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E em Lucas também está registrado no capítulo 1, versículo 31, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então aí está a origem do nome de Jesus. Eu não poderia falar dessa pessoa tão importante sem falar da sua origem. O segundo ponto: por que esse nome tem poder? Primeiro nós vamos ver que Paulo escreveu para a igreja, lá para a igreja de Filipe, e está registrado no capítulo 2, do versículo 5 a 11. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui Paulo estava mostrando para a igreja a humildade de Jesus, assim como nós devemos também, nós devemos ser humildes. Então, por isso também, lá no texto diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele foi obediente e humilde ao Pai. Terceiro ponto: quais são esses poderes do nome de Jesus? Vamos ver a letra A do item 3. Os poderes: expulsar demônios. Está escrito lá em Marcos 16, 17. Jesus falando para os seus discípulos: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E lá em Lucas 10, 17 está escrito assim: Jesus mandou os 70 discípulos ir pregar e levar a palavra, libertar os cativos, e eles voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E eu tenho uma experiência própria
com a sujeição do demônio através do nome poderoso de Jesus. Eu vou dar apenas um testemunho. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu estava dando um estudo. Primeiro, havia um parente de uma família que eu estava dando esse estudo bíblico. Alguns membros eram recém-convertidos e eu estava ministrando esse estudo um estudo com eles. E um membro dessa família tinha um primo que era andarilho, morava na rua, estava dominado mesmo pelo demônio. Mas trabalhamos, expulsamos demônios dele, que eram muitos, e de vez em quando voltava alguns demônios. E essa família construiu uma casa para eles, um quarto, né, confortável, e para ele ficar ali no quintal da casa da família, uns 15 metros mais ou menos de distância da casa. E nesse dia eu estava dando o estudo, ouvimos um barulho e um aluno meu saiu da sala, e que já dava para o quintal, essa porta da sala já saía para o quintal. Ele viu esse rapaz, né, com existe uma porta que eu acredito que muitos já viram, que eu acho assim muito criativo, que ela é porta e janela, partida no meio, ela faz uma janela, fechando fica uma porta. Então, esse barulho que nós ouvimos foi porque ele arrancou aquela folha da janela e veio para acertar em algum de nós que estávamos ali no estudo. E esse aluno saiu e viu ele com a folha da janela, né, com a janela na mão, para jogar na gente, em quem ele encontrasse, né? Então o meu aluno chamou: Dona Lídia, o fulano está com a janela na mão. Aí eu saí, levantei, e ele vinha vindo para a minha direção, e eu apenas ergui minha mão uns 5 metros de distância e falei: solte essa tábua no nome de Jesus. Ele soltou na hora. Falei: e sai dele no nome de Jesus. E agora você vai lá para o seu quarto e fique lá até eu terminar o estudo. Ele foi e feche a porta. Foi, fechou a porta e eu terminei de fazer o estudo. Então aí, esse é o poder do nome de Jesus. E uma coisa muito importante: expulsar demônios não é dom. Não é dom. Todos nós que somos salvos por Jesus Cristo, nós somos revestidos de Jesus. A palavra de Deus diz isso. Então nós temos autoridade nesse nome, porque não é você. Você estando com Cristo, você tem esse poder do nome de Jesus, de expulsar demônios. A letra B. O Espírito Santo foi enviado no nome de Jesus. Lá em João 14, 26 está escrito: mas aquele Consolador, isso é Jesus falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Oh, glória! É esse Espírito Santo que nos faz lembrar, né, da palavra. Foi através desse Espírito Santo que os profetas escreveram, os discípulos escreveram a palavra de Deus. Então, porque foi uma promessa que Jesus falou, que ele ia mandar o Espírito Santo, e ia fazer lembrar todas as coisas que ele tinha dito. E no nome dele. Então, o Espírito Santo, o Pai enviou em nome de Jesus. A letra C. Pedir ao Pai em nome de Jesus.
Lá em João 15:16 está escrito assim, Jesus falando para os seus discípulos: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, em meu nome pedirdes ao meu Pai, pedir ao Pai em nome de Jesus. E em João 13:14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aqui são alguns versículos que Jesus, que eu coloquei aqui para o nosso estudo, que Jesus fala para pedir no nome dele. Então, por isso que quando nós oramos, nós falamos com Deus em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Você vai descobrir lá no segundo tesouro, você vai ouvir a explicação. A letra D diz assim: milagres para crer em o nome de Jesus. Lá em Atos 4, de 5 a 12, está escrito assim: e aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E colocando Pedro e João aqui, no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são, curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui está o poder do nome de Jesus, o milagre. Foi esse Jesus, ele expôs quem era aquele Jesus. Segundo, letra I, batismo em nome de Jesus. E chegando-se, Jesus falando para os discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, ensine a palavra, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vou fazer um parêntese aqui. Deixar bem claro que o batismo não salva. Vou repetir novamente. O batismo não salva. Quem salva é Jesus. Vemos a prova ali do malfeitor da cruz. Ele foi salvo ali na cruz. Ele foi crucificado porque ele era um malfeitor. Mas Jesus o recebeu porque ele reconheceu que Jesus era o Salvador e pediu que lembrasse dele. Então ele tinha arrependido dos seus pecados. Ele não foi batizado ali na cruz. Então prova que Jesus é que salva. Agora, se você está são, em perfeita
condições de ser batizado, você deve ser batizado, porque é um mandamento de Jesus. Ele falou: ide. Portanto, ide, ensina a palavra, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito que ficou claro a respeito disso. É Jesus quem salva. Mateus 28, esse é o texto onde você pode encontrar. Mateus 28, 18 e 19. Em Atos capítulo 2, 37 e 38 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Depois que eles ouviram a palavra e aceitaram Jesus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, mais uma coisa que estava certificando a necessidade do batismo. Para o quê? Para perdão dos pecados. A letra F. O único que pode abrir o livro, lá em Apocalipse 5, de 1 a 14. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então aqui era João, quando ele teve a visão no Apocalipse. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me, um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus e toda a tribo, e língua, e povo, e nação.
E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão do mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então, este é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único que abrirá o livro no Apocalipse. Único digno, porque todo o poder foi dado a ele. Então, nós vimos que ele tem esse poder, o nome dele tem poder. Os poderes do nome de Jesus: expulsar demônios, que o Espírito Santo foi enviado no nome de Jesus, pedir ao Pai em nome de Jesus, milagres para crer em o nome de Jesus, batismo em o nome de Jesus, e o único que pode abrir o livro lá em Apocalipse. Que Deus te abençoe, que cada dia você conheça esse Jesus. Muito obrigada.